Gente, nesse sábado agora, dia 21, eu faço aniversário. Eu completo 40 anos. Algumas pessoas já me perguntaram se eu tô surtado e tal, né? O impacto desse número. E eu não tô, assim, eu não me sinto diferente hoje do que eu me sentia com 30 anos. O que por um lado é bom, porque eu realmente me sinto jovem. Mas por outro lado eu também fico pensando, será que isso não é sinal de que minha vida não evoluiu? Ela não mudou? Envelhecer é um processo muito louco e que dá medo em muita gente, mas principalmente dá muito medo nos gays. E é sobre isso que a gente vai falar. Seja bem-vindo ou bem-vinda ou bem-vinde a mais um vídeo do canal Gay Nerd, onde a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT. Como eu falei, o meu aniversário está chegando, então eu estou autorizado a fazer chantagem emocional e te pedir um presente, que é você se inscrever aí embaixo e ativar o sininho. Nossa, gente, por favor, né? Eu já vou ter que passar o aniversário sozinho por causa dessa maldita pandemia. Então, quebra essa, vai. Bom, voltando ao assunto. Envelhecer é um tema particularmente difícil para os gays por vários motivos. Mas primeiro e principalmente porque a imagem da nossa comunidade foi construída em torno do requisito da juventude. Eu expliquei isso lá naquele vídeo sobre homossexualidade tóxica, que eu vou deixar aqui na Jean Grey para você assistir. Mas resumindo, o processo de aceitação social e pública do gay veio primeiro pelo aspecto econômico, pelo poder aquisitivo. E a juventude foi uma das maneiras como o gay e tudo que envolve o universo gay pôde ser reconfigurado no marketing para virar um bem de consumo. Mesmo o marketing hétero também é focado nos jovens, mas especialmente com os gays, dificilmente a gente viu nesses últimos 30, 40 anos qualquer coisa focada no gay maduro. Mesmo quando a gente fez a transição para a aceitação cultural, a mídia, a cultura pop, continuou focando no gay jovem, especialmente no gay adolescente. Então a gente tem essa invisibilização do gay maduro, que também é muito perceptível nos principais locais de socialização LGBT, que são os bares e as baladas. Se um gay mais velho tenta ir numa balada jovem, fica aquele estigma de tiozão, de maricona, de encalhado. Outros aspectos da identidade gay que foram marketeados e massificados foram a beleza e a virilidade, né? A figura do gay sempre esteve muito ligada ao sexo. E a percepção que existe, e que não necessariamente é verdade, é de que quando você envelhece, você perde a beleza, você perde o vigor físico e você perde a libido. Ou seja, você perde tudo aquilo que foi ensinado para você, que é importante, que é essencial na identidade gay. E isso ajuda a compor esse estigma da solidão do gay maduro, que é o medo número 1 de muito gay. Aquela coisa de envelhecer sozinho, de ser desprezado pelos outros gays, de ter que ir atrás de garoto de programa. Essa importância para a sexualidade e essa autocompreensão do gay como um objeto sexual é tão curiosa que hoje o principal modo de inclusão do gay maduro é no rótulo do Sugar Daddy. Ou seja, é na conversão dessa pessoa em um fetiche. Não é uma aceitação completa, é uma aceitação na medida em que você pode performar o que se espera desse imaginário. Seja uma questão de grana, seja uma questão de estar conservado para sua idade, enfim. É muito parecido com o que aconteceu com os gordos, né? A aceitação do gordo só aconteceu a partir de uma persona fetichizada, que é o urso. Então nunca foi uma aceitação da pessoa, sempre foi uma aceitação do personagem. Tanto é que a própria comunidade ursina se reconfigurou e hoje, por incrível que pareça, existem várias manifestações dessa subcultura que são super gordofóbicas. Então a popularização do Sugar Daddy não quebra esse ciclo bizarro que é a gente invisibilizar o gay maduro e ao mesmo tempo ter medo de envelhecer porque a gente não tem nenhuma referência positiva de gay maduro, porque ele foi invisibilizado. E para piorar esse cenário, a gente também foi roubado das nossas referências de gays maduros por causa da AIDS. A AIDS eliminou uma galera que tinha 20, 30 anos, lá na década de 80 e 90,
que hoje seriam justamente os caras que teriam 60, 70 anos. A gente perdeu essa geração que seria justamente a primeira geração de homens maduros empoderados pelo movimento do orgulho gay, que começou lá em 69, na década de 70. Então antes, os gays maduros não existiam porque eles estavam no armário, né? Como todos os gays. E aí quando finalmente a gente ia ter uma geração fora do armário, veio a AIDS. Mas se você pensa que isso é tudo, isso não é tudo. Ainda tem mais caroço nesse angu. A exclusão sociopolítica dos gays também nos roubou de certos marcos de amadurecimento que sempre estiveram disponíveis para os héteros, porque o processo de envelhecer também assusta os heterossexuais, mas eles têm certos marcos ao longo da vida que ajudam a desmontar esse processo em etapas menores e menos assustadoras. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando de casar e ter filhos. Durante anos a gente não podia fazer nada disso. Essas duas grandes reviravoltas que, querendo ou não, forçam uma pessoa a se sentir mais adulta ou a se comportar de uma maneira mais adulta. E aqui uma parte específica para nós, que somos brasileiros, é que também existem certos marcos materiais de amadurecimento que muitas vezes estão associados ao casamento, que é a compra de um imóvel ou de um carro. E que nesse caso muitos de nós não vamos ter, não porque a gente seja LGBT, mas porque a gente é brasileiro. A realidade de um imóvel próprio é cada vez mais inviável para a maioria de nós, especialmente para a geração que está agora com 20 anos entrando nesse mercado de trabalho. Então, diante de todo esse cenário composto, em que a gente tem uma cultura de consumo focada na juventude, a gente não tem referências de gays maduros e a gente não tem acesso aos marcos tradicionais de amadurecimento, é alguma surpresa que os gays morram de medo de envelhecer? Eu li uma frase num artigo em inglês muitos anos atrás, que eu até tentei reencontrar para esse vídeo, mas não consegui, que dizia mais ou menos o seguinte: Since society won't accept us as men, we seem to settle for being boys. Ou seja, já que a sociedade não vai nos aceitar como homens, aí, no sentido tradicional, masculino da palavra, parece que a gente se contenta em permanecer como garotos, no sentido imaturo da palavra. E como é que a gente combate esse medo, essa relutância em envelhecer, essa síndrome do Peter Pan que tantos de nós têm? Primeiro, vivendo, porque envelhecer é o tipo de coisa que você só entende, só aprende a lidar conforme acontece. E segundo, repensando os nossos próprios valores. Se você já me acompanha faz um tempo no canal, você sabe que eu sou muito adepto da mentalidade de que a gente não consegue controlar as outras pessoas, mas a gente pode tentar controlar as nossas próprias atitudes e comportamentos. E sempre com a expectativa de que é isso que vai mudar a nossa comunidade. A nossa mudança interna vai refletir na mudança do todo. É um trabalho de nós para fora e não de fora para nós. Então é aí que eu te passo a bola. Será que o seu medo de envelhecer não tem a ver com o modo como você trata os gays mais velhos? Ou com a ênfase que você coloca no corpo, na beleza e no sexo? E aproveitando que a gente está falando de ênfase no corpo, você está cuidando de verdade da sua saúde a longo prazo? Ou você está só pensando no agora? E quando um cara mais velho aparece na balada ou no Grindr, o que você pensa? Será que a sua primeira sensação é de estranheza? Você achar que esse cara não tinha que estar lá? Outra coisa para você pensar. Você tem aquele discurso e aquela ilusão própria de que depois de uma certa idade a pessoa está encalhada? Ou você realmente acredita que o amor não tem idade para acontecer? Tem também aquele medo de e se eu ficar sozinho e eu ficar doente, quem é que vai cuidar de mim? Amigo, você está nutrindo bem as suas amizades? Você está construindo laços reais que vão durar muito além da fase da balada e da curtição? Ou vai me dizer que você ainda está perdendo tempo tentando ser a bicha cool, né? A bicha má, a bicha popular, que não precisa de ninguém? E mais importante, antes de você pensar em quem vai cuidar de você na sua velhice, você já parou para pensar se você está pronto para largar tudo e ir cuidar do seu amigo na velhice dele? E quem é esse amigo? Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Gente, vídeo enorme, assunto sério. Eu sei que eu propus aí um monte de reflexão no final, mas agora eu quero a sua opinião. Por que a comunidade gay tem essa relação noiada com envelhecer? Você percebe isso? Você tem medo de envelhecer? Nessa próxima sexta eu vou continuar nesse assunto, mas vai ser de um jeito bem mais divertido, porque eu fiz uma collab maravilhosa com o Márcio Rolim, que manja muito do assunto porque ele é o dono do canal Bi40. Então a gente fez um quadro chamado Novinhos Perguntam, Quarentonas Respondem. Ficou muito legal. Então segue lá a Bi40, segue o canal Gay Nerd no Instagram e a gente se vê nesse próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.